Livro Minha Vida, Meus Amores. Autobiografia de Tia Neiva, 1985. Segunda parte. De como Neiva conta a sua história para os jaguares, de forma mais profunda, menos coloquial, principalmente as lições recebidas de uma rã. Capítulo 10. Os Exus. Meus filhos, saibam, pois, que quando somos acessíveis, a todos emitimos raios de luz e amor. Filho, o seu progresso está no seu coração. Agora o tempo está curto. Veja a inquietação que está crescendo em todo o universo. Filho, antes de semear, temos que provar se somos humildes, mesmo sendo abnegados como somos. Aprende a distinguir sempre o bem e o mal. Quando o homem retorna aos planos espirituais, é interrogado para prestar suas contas do tempo prestado na terra e suas possibilidades. A fé é a determinação permanente de pensamentos construtivos. Tudo o que fazemos com fé e amor atingem o objetivo. Quando estamos confiantes, temos aguçados os nossos ouvidos, sensíveis aos fenômenos deste mundo, sinal evidente de que não estamos voltados somente para nós. É a melhor maneira de conhecer nossa evolução quando não passamos despercebidos das dores alheias, emitir o amor onde olhamos e sentimos graças por tudo ou pouco que temos. Filho, aqui está uma explicação das atividades transcendentais onde você, filho, terá que me ouvir para se conscientizar de sua missão e de como se faz um sacerdote, como eu fui preparada. Salve Deus! A minha vida seguiu o curso normal de uma mulher viúva aos 32 anos. Quando começaram os primeiros fenômenos de minha clarividência e começaram também as indecisões e tudo o que havia planejado em toda a minha vida, que se transformava sem que eu percebesse. Senti apenas como tudo mudava. Em 1959, tive que aceitar e morar na Serra do Ouro, onde ingressei na União Espiritualista Seta Branca. Foi o mais terrível martírio pela brusca transformação de toda a minha vida. Meus filhos, Gilberto, Raul Oscar, Carmen Lúcia e Vera Lúcia, estavam na crítica idade de estudos e desenvolvimento. Renunciei a tudo, porque somente uma lei passou a existir: o doutrinador. No dia 9 de novembro de 1959, recebi o primeiro mantra Mayanti. Minha cabeça se encheu de som quando apareceu um lindo general do tempo da queda da Bastilha, dizendo chamar-se Cláudio Honor de Place Ferrate, o qual, após contar a sua história, ditou a letra do som que eu estava ouvindo, formando então Mayanti, o mantra de abertura dos nossos trabalhos. Naquele mesmo dia, eu teria que concluir um grande compromisso sentimental, e qual não foi a minha decepção, comecei a ouvir Mayanti e a sentir desprezo por tudo o que eu sentia, inclusive um compromisso de 9 anos. Eu bem sabia o quanto iria pagar por aquela renúncia, porém não vacilei. Me desliguei do compromisso e voltei para a minha missão. E de joelhos em frente à Pai Seta Branca, entreguei os meus olhos a Jesus pela 3ª vez. Comecei a reduzir as palavras sem conseguir vencê-las, procurando sempre harmonizar em mim meus pensamentos em ações de graças ao meu reino. Não havia mais ninguém no mundo. Fiquei sozinha, esperando alguém que me conhecesse, caminhando solitariamente na noite, em caminhos invisíveis e sobre os campos vazios. Chorei, filhos. Chorei amargamente. Porém, ao defrontar-me com alguém, tinha sempre um sorriso nos lábios. Dos requintes dos salões, de uma vida de luxo, conhecia a pobreza inconfundível, 1000 conselhos e seduções.
nada, porém me afastando do bem, na convicção das minhas visões. Aquela mulher moça, cheia de arrogância, perdia aos poucos o seu orgulho. Filhos, Deus não criou o homem inteiramente livre, e eu precisava me encontrar com alguém do meu nível que me compreendesse. Abordada por um grupo de kardecistas, pensei em sair dali, daquela serra, pois tive mais uma decepção, quando disse que estava na missão do doutrinador e fiquei confusa. Nesse mesmo dia, um colega de minha confiança, que muito se afinava comigo, chegou naquele exato momento e qual não foi a minha surpresa? Escandalizou-se, insistiu comigo para que eu fosse com ele, argumentando: "Você está fanática, você vai deixar seus filhos sem estudo." Dentro de mim começou um terrível conflito. Saí com ele e fui até Alexânia, que ficava a uns 14 quilômetros dali. A minha cabeça era agora um vulcão e me sentia realmente irresponsável. Conflitos era tudo o que tinha na minha mente. Eu compro um caminhão e ponho na sua mão e você vai pagando. Você é a única mulher profissional. Você mascateando? Ele me ridicularizou ao máximo e despediu-se dizendo, com água nos olhos: "Me corta o coração. Nunca mais porei os pés aqui. Não quero vê-la nesta miséria, neste fanatismo. Pense em seus filhos, Neiva." Sentados na estrada, ele se despediu e se foi, dizendo que confiava no meu retorno à estrada e juntos daríamos uma festa. Ouvi uma voz a dizer: "Vai, fia." Continuei sentada ainda na estrada e tapei os ouvidos para não ouvir o barulho do motor do caminhão. "Vai, fia," disse vovô hindu na minha audição. Pensei, como sou querida. Os espíritos preferem que eu desista a me verem infeliz. Meu colega saiu tão amargurado. Quando me levantei, já vinham atrás de mim e começaram os sermões. "Neiva, nesta missão em que nós confiamos a você, não podemos ter um gesto irregular. É feio para nós." Porém, a minha dor agora era tão grande que eu mal ouvia aquelas palavras. Resolvi então continuar a minha farsa de companheira de Getúlio. Assim pude manter um pouco de respeito, sem causar tanto ciúme. Sim, meu filho, no campo da vida, cada inteligência se caracteriza pelas atribuições que lhes são próprias. Senti, pois, que a estrada é longa e que se processa a cada passo lentamente pelo chão. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus 5,48. Daquele dia, então, transformei a minha vida e a fiz um facho de luz e amor, sentindo que as minhas dúvidas eram imortais. Preenchi todas as necessidades, fazendo das minhas ilusões um clarão de alegria a todos os meus desejos. Aos poucos, fui me realizando com as curas constantes. Fui superando as minhas frustrações, me colocando e passando a viver sob um céu espiritual de uma outra natureza, da qual, dia a dia, ia me conscientizando na minha clarividência. 2 anos se passaram. Estávamos agora em princípio de 1960, quando recebi de Pai Seta Branca a primeira missão. Eram 6 horas da tarde e eu, mais do que nunca, sentia uma grande saudade. Porém, desta vez era algo mais fino, alguma coisa que eu não conhecia. Sentei-me na ponta do morro, embaixo do meu pequizeiro, quando o Pai Seta Branca começou a fazer o meu roteiro e a mostrar tudo por onde eu passaria e a minha missão. Traçou então o meu sacerdócio ao lado de uma rã. Senti uma forte dor de cabeça e uma sensação de mal-estar, e só me dei conta quando estava diante de um velho cor de cuia, barbas longas, vestido com uma balandral, que me disse: "Salve Deus, de hoje em diante terás a força de uma raiz." Foi difícil a partir daí. Mais ou menos às 4 horas da tarde eu começava meu trabalho. Então me sentia como se tivesse com 38 graus de febre. Minha cabeça rodava até o ponto de não me aguentar de pé.
Deitada, as tonteiras se acentuavam e eu entrava numa espécie de sonho, um sonho em que me desprendia do corpo com perfeita consciência. Cada dia eu melhorava o meu padrão vibratório, consciente do meu trabalho. Então recebi de Pai Seta Branca novas instruções. Para eu entrar num plano iniciático, eu teria que fazer as pazes com todos aqueles que se dissessem meus inimigos. Então, já no 3º ano de conhecimento ao lado de Umarã, seguia até as cavernas, a pedir paz e amor aos reis dos submundos. E assim o fiz. Me transportava e humildemente lhes pedia acordo, pois a nossa lei não admite demanda. Fui à presença de 7 reis, que me tratavam com mais ou menos ferocidade, porém eu reagia com amor e muita timidez. No caso dos 7 montanhas, recebi até uma grande proposta. Ele quis me comprar de Pai Seta Branca e eu prometi falar com ele. Fazia as minhas recomendações e prosseguia, apesar do meu tremendo pavor. Nesse período eu vivia sobressaltada. Num desses dias que o sol não aparecia, ocasiões essas em que nossos pensamentos ficam mais tristes, eu tinha muita coisa para fazer, porém me sentia um pouco sem forças. Recostei no meu pequizeiro e adormeci, me transportando. Entrei num suntuoso castelo. Tudo era riqueza, e não me foi difícil saber que estava diante do trono do poderoso, o Exu 7 Flechas. 2 grandes homens com pequenos chifres me seguravam pelos braços num gesto deprimente, enquanto o rei vociferava: "É inofensiva, tragam-na até aqui. Já tenho conhecimento dos seus contatos." E virando-se para mim, continuou dizendo: "Sua pretensão é muito grande em querer acordo, quando não tem nem mesmo um povo para a defender." Respondi: "Vou levantar um poder iniciático e quero fazê-lo após vossa licença neste acordo, para que o seu povo não penetre na minha área." "Já sei muito bem das suas intenções", disse ele. "Eu me comprometo de não penetrar em sua área. Antes, porém, vou fazer um teste com você para lhe fazer sentir a minha força." Eu disse apenas: "Salve Deus. Quero ver se você tem proteção. Se ela a livrará de mim. Amanhã às 3 horas da tarde vou arrancar todo o telhado da sua casa. Quero ver sua força." Voltei para o corpo, sentindo o sabor desagradável daquela viagem. Tornei a voltar onde ele estava, porém em outro local, em outro salão. E desta vez tudo foi pior. Ele jurou, na verdade, que não tocaria nos meus filhos doutrinadores. Porém, só se realizaria quando medisse sua força comigo. Sustentei sua ameaça 3 anos, até que um dia, eu já estava em Taguatinga, senti que as coisas estavam ficando perigosas. Fui pela 3ª vez falar com ele, e qual não foi o meu sofrimento. Sua ameaça estava de pé. No meio de risos e deboches, ele me disse que às 3 horas da tarde arrancaria o telhado de minha casa. Pensei em não ter medo. Se ele até hoje não arrancou, não arrancaria mais. Qual não foi a minha surpresa? Uma velha, dessas que vivem para melhor fazer suas cobrancinhas, mais ou menos às 2 horas da tarde, começou uma de suas: "Ô, irmã Neiva, como vai? Eu precisava tanto falar com você, mas dizem que você não fala com os pobres." Eu fiquei possessa com a velha. Baixei a vibração. Então só ouvi o urro do telhado. Foi tudo para os ares. Só Deus sabe como fiquei humilhada. Pensei: "Neiva, você fracassou apesar de todas as instruções que recebeu."